Uma das coisas que sempre foi um desafio para mim é a parte de cabelo nos desenhos que eu faço, e outra coisa é a questão da barba, de como desenhar a barba, de como dar a sensação de brilho nos pelos, de como fazer pelos cerrados, enfim, tudo isso. E é esse assunto que eu quero abordar no vídeo de hoje, mostrando para vocês 4 desenhos que eu fiz esses dias. Deixa eu mostrar aqui. 4 desenhos que eu fiz para o nosso curso. Um deles é esse. Depois eu vou colocar o desenho na tela aí, fica melhor para você ver. Um outro. Esse terceiro, que é uma barba bem emaranhada. Eu vou mostrar isso detalhadamente. E esse quarto, que eu falei do cabelo esses dias atrás em uma das videoaulas, mas hoje eu quero falar somente de barba. E aí eu vou usar essa câmera aqui, ó, que tá atrás de mim. Eu vou colocar os desenhos aqui e eu vou mostrar todos os detalhes dessas barbas que eu fiz, explicando o material que eu usei, como que eu usei o boleador, enfim, dando algumas dicas práticas, beleza? Se esse assunto te interessa, já deixa aí o seu like, se inscreva também no canal caso você não seja inscrito, ative aí o sininho para novas publicações de vídeos, para você estar sempre a par, né, do que está acontecendo, e deixe também o seu comentário, porque são esses comentários que nos ajudam a melhorar o conteúdo aqui do nosso canal, tá? Lembrando também que a gente tem a nossa área de membros, onde a gente posta vídeos diariamente de videoaulas, mostrando passo a passo, sem cortes, como cada desenho está sendo feito. Se você quiser saber mais, é só clicar no botão aqui, ó, seja membro e participar. É uma mensalidade de apenas R$ 14,99 que você vai, enquanto estiver pagando, você tem acesso. Se você quiser parar, é só parar de pagar e você também deixa de ter acesso. Beleza? Agora chega de falar, eu vou mostrar os desenhos e enquanto eu estiver mostrando esses desenhos, eu vou falando algumas coisas mais referentes ao nosso canal. E também uma dica se você está chegando agora aqui no canal, é interessante você acessar as playlists aqui e ver como que a gente divide os nossos temas, porque isso facilita muito a sua compreensão e aprendizado. Espero que você goste do conteúdo apresentado aqui e bora lá. Começando primeiramente, eu quero fazer isso por ordem de dificuldade, né? Dificuldade ou de desafio, ou seja, conforme vai aumentando a complexidade do desenho, é a ordem que eu vou apresentar eles aqui. Então o primeiro é esse aqui, essa barba que está começando a crescer, né? Ela ainda não forma esse tipo de barba cheia e tal. Então eu vou dar um zoom aqui, às vezes dá uma desfocada na câmera, porque eu deixei ela no modo automático para que eu possa aproximar assim, ó. E você vê bem, tá vendo? Assim não fica legal. Então eu vou fazer assim, ó. Tá vendo? Aí dá para você ver tudo, como que foi feito. Isso aqui é um exercício que faz parte do nosso curso, tá? Se você quiser saber mais sobre o curso, o link está aqui na descrição do vídeo. Então, essas videoaulas de barbas, eu gravei exclusivamente para o curso e aqui eu vou compartilhar com você algumas informações. Bom, primeiro, eu faço o desenho da barba, né? O formato que eu quero que ela tenha. E depois, dentro desse formato, eu vou preenchendo. Só que o interessante da barba no desenho é o seguinte, é que você... Engraçado, eu comecei a gravar aqui, ligaram uma serra aí em algum lugar e tá um barulho. Mas não esquenta não, vamos pro conteúdo aqui. E aí o que acontece? Depois que eu desenho o formato dela, eu começo então a fazer o desenho dos pelos. Porém, o interessante do desenho de barba, tanto dessa que eu estou mostrando agora, como de todas as outras que eu vou mostrar depois, o interessante é você entender que quando você olha de perto é uma coisa, quando você olha de longe, você tem o resultado do que você quer alcançar.
tá? Mas você precisa ter essa consciência. Por quê? Uma coisa é você olhar o resultado, outra coisa é você entender o processo do passo a passo. Então, quando eu olho esse desenho aqui todo feito, a tendência da nossa percepção é olhar isso e falar, nossa, muito complicado, principalmente quando é mais complexo assim, né? Nossa, muito complicado, como é que fez parte por parte e tal? E a resposta é exatamente essa, foi feito parte por parte. E aí quando eu entendo esse processo, eu começo então a observar o desenho dessa forma, ó. Dessa forma, tá vendo? Quando você observa dessa forma, você vai ver que esse risquinho é apenas um risquinho, tá vendo? Não tem segredo, são risquinhos que foram feitos exatamente com essa lapiseira. Eu não quero mexer nesse desenho porque ele está pronto já, né? Ele já está disponível para os alunos e tal, então eu não quero ficar mexendo nele. Mas eu vou fazendo passo a passo cada pelinho desse, me preocupando apenas de que o início e o fim do pelo fique fino, como eu já falei em tantos outros vídeos. Quando eu consigo fazer com que o início e o fim do pelo fique fino, beleza, o resultado tá aí, né, como um todo. Então, ó, você observa que quando você olha de perto, não tem segredo, tá vendo? Você vai vendo que é fio a fio que vai sendo feito. E é esse processo de construção que muita gente desanima durante o percurso, sabe? Porque ele começa a fazer e aí ele começa a achar que vai demorar muito, ou de que não está aparecendo pelos, enfim. E quando você olha de pertinho assim, realmente não está aparecendo pelos, tá vendo? É um emaranhado de risquinhos, nada mais que isso. Porém, quando você abre a imagem e visualiza como um todo, aí então você consegue perceber que deu a impressão de pelos nascendo. E outra coisa que você precisa reparar bem na hora de fazer isso é o sentido dos pelos. Para isso você usa a referência, e aí você tem que observar se na referência os pelinhos do bigode estão nascendo para cá ou para cá, sabe? Aonde está a raiz e onde está o final do pelo. É detectar isso, sabe? Essa parte da bochecha, onde está a raiz e o final do pelo? Ah, a raiz está aqui e o final do pelo está aqui. Beleza, então você vai fazer os pelos todos nesse mesmo sentido. Todos que eu digo na região da bochecha. Veio para cá perto da orelha, de repente já mudou o sentido. E aí você precisa estar atento a isso. Ó, a parte do maxilar é onde os pelos aqui são do mesmo tamanho que daqui. Porém, por conta do desenho da formação óssea, né, a parte aqui do osso do maxilar, eles se juntam diante dessa perspectiva que eu vejo o rosto. Então ele fica mais escuro e conforme vai descendo para o pescoço, ele vai formando esse sentido. Então é isso que eu preciso estar atento na hora de construir os pelos, ok? Vamos para o próximo aqui, ó. O próximo é esse, já um pouco mais complexo. Por que mais complexo? Aqui eu usei boleador em algumas regiões, em outras não. Vou dar um zoom. Ó. Aqui, praticamente esses pelos brancos aqui, ó, em alguns eu usei o boleador. Em outros eu fui percebendo que não estava gerando resultado nenhum usar o boleador. Então o que eu fazia? Na hora de desenhar, eu ficava marcando essas partes escuras, ó. Então eu marcava essa parte escura, essa outra parte escura, essa, aí essa. E aí quando eu faço essa, eu já dou uma impressão de que aqui é um fio branco passando. Quando eu faço essa aqui, ó, eu já dou a impressão de que aqui está passando um e aqui está passando o outro. Ou seja, a minha forma de pensar na hora que eu estou fazendo isso é que quando eu faço umas manchinhas escuras, eu tenho com elas a intenção
de realçar o formato ou o movimento dos fios brancos que eu estou desenhando. Deu para entender? Então, por exemplo, esse fiozão branco aqui, ó. Para ele aparecer aqui, eu tive que fazer essa manchona escura, essa outra escura aqui, essa outra escura aqui. Eu poderia até caprichar mais se eu quisesse, né? A questão é que é uma videoaula, então eu vou fazendo para ficar um trabalho legal, mas esse trabalho de barba particularmente é um trabalho que não tem fim, sabe? Quando você começa a fazer, enquanto você ficar olhando para ele, você vai ver espaços a serem preenchidos. Aqui eu já passei o boleador, ó. Aqui tem o boleador, aqui tem o boleador. O boleador nada mais é que essa ferramenta aqui, uma ponta de metal que eu passo no papel e ela afunda. Então, a hora que você passa o lápis aqui, não pega porque está afundado o papel e aí dá essa impressão assim, ó, de marcadinho, tá? Eu particularmente gosto em algumas áreas, não em todas. Aqui, por exemplo, ó, eu já fiz um emaranhadão com lápis. Tá vendo? Não fiquei com essa preocupação de desenhar fios brancos, porque esses fios brancos eles estão realmente mais aparentes nessa região de cima da barba, né? Mais perto da bochecha e mais próximo à boca, o bigode e tal. Aqui para baixo já não tá assim, aqui para baixo já tá um emaranhadão e aí você consegue ver algumas marcações do boleador, ó. Várias marcações aqui que foram feitas antes. Lembrando que, assim como eu uso o raciocínio, a forma de pensar na hora de fazer um fio com a lapiseira, deixa eu fazer aqui no cantinho, um começo fino e um fim fino, da mesma forma eu faço com o boleador, começo fino e o fim fino, tá? Porque o boleador também está desenhando pelos. A questão é que ele está realçando os pelos que, depois de passado o lápis, eles vão ser os fios brancos, ok? Então, essa foi uma. Depois, vou mostrar essa barba aqui. Essa aqui já dá para ver bastante os fios do boleador, tá vendo? Essa aqui é um jeito diferente de fazer. Esse aqui, eu vou passando o boleador, passando muito o boleador e depois eu venho com um lápis 4B, 5B, 6B e aí eu vou meio que pintando de preto e deixando algumas falhas nas áreas que eu quero mais luz. Conforme eu vou pintando, vai surgindo os fios brancos, tá vendo? Eles vão aparecendo aqui e formando esse tipo de efeito, tá? Totalmente feitos com o boleador. Diferente dessa anterior, que eu desenhei as partes escuras para que realçassem as brancas, nessa eu não desenhei as partes escuras, eu simplesmente fui pintando. Fui pintando e deu esse efeito. Vou mostrar um pouco de longe. Ó, esse é um e esse é outro. Tá vendo? Essa aqui ficou mais construída, né? Aquela foi mais aleatória. Esse jeito de preencher os espaços escuros para dar a impressão dos claros pode ser muito usado para quem é tatuador, por exemplo, porque quem é tatuador não tem o recurso de, na pele, usar boleador, não existe um boleador para pele, então ele não tem esse recurso de fazer efeitos de fios brancos e depois vir pintando. Agora, na pele ele consegue ir preenchendo os escuros e conforme ele vai preenchendo os escuros, ele vai dando o efeito dos fios brancos entre si, né? Um passando por cima, outro passando por baixo, e aí vai jogando sombras, beleza? Então, basicamente, essa é a diferença. Agora eu vou pro último. Esse último é muito parecido com esse aqui, muito parecido. A questão só é que eu explorei mais essa área clara com leveza na mão, ou seja, eu passei boleador em tudo, praticamente tudo.
E aí vim pintando com um lápis, eu não lembro que lápis foi, se foi o 5B, eu acho que foi um 5B. Vim pintando, 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 e a hora que foi chegando aqui, ó, eu fui usando o lápis meio assim, ó, deixando tudo muito claro, para realçar realmente esse brilho que havia aqui, que transmite não só luz, mas também falha, né, na barba, não é tão preenchido quanto aqui embaixo. Aqui é onde vai para a área da bochecha, já vai ficando tudo mais claro, mais aleatório e tal. Mas o jeito de fazer esse é o mesmo do que eu fiz o anterior. E depois de tudo pronto, eu venho com uma lapiseira 05 4B, com grafite 4B, fazendo esses fios soltos aqui, ó, deixando até mesmo algumas pontas grossas propositalmente, tá? Aqui também usei o boleador. Agora, outra coisa importante que eu tenho para falar aqui, tanto desse como desse. Deixa eu abrir um pouquinho a imagem. Aqui, ó, tanto de um como do outro, é você atentar na hora de passar o boleador para o sentido do pelo, tá? O sentido, ó, esse ele fez esse sentido aqui, ó. Esse aqui, ó, ele foi caindo aqui. Aquele lá, ele já foi um emaranhadão, tá vendo? Um emaranhadão, tem uns vindo para cá, tem outros vindo para lá. É tudo muito aleatório. Aqui, ó, esses fios saindo assim. Vou dar um zoom para você ver bem o movimento do boleador aqui, ó. Tá vendo? Olha que louco isso. Todos esses fios brancos que você tá vendo, fiozinhos claros, foram feitos com o boleador. O papel aqui usado, ó, aqui também no cabelo foi feito com boleador, ó. Tá vendo? É um fio diferente, né? Ele fica um fio bem marcadão. Aqui também tudo feito com boleador, só que daí eu passei de uma forma mais aleatória, tá? No caso de você não ter um desse, você pode usar uma caneta Bic sem tinta. Você corta o caninho dela com tinta, dispensa, escorre a tinta, certifique-se de que a ponta está bem limpa e começa a usar nos seus desenhos, beleza? Esse desenho aqui foi feito no papel Lana Bristol, tá? Os dois papéis que eu mais uso para fazer meus desenhos é Lana Bristol e Fabriano 4L. Quem acompanha o nosso canal aqui sabe, tem vídeos onde eu falo a respeito de papéis, beleza? Se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like aí, mais uma vez, se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado de novos vídeos e deixe o seu comentário se você está curtindo esse tipo de conteúdo onde eu apresento uma resenha, né, do desenho que eu fiz mostrando passo a passo. Beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!